Olá pessoal, tudo bom com vocês? Espero muito que sim. Estou de volta no canal com mais um vídeo bem bacana, que na verdade vai ser um vídeo de arte que eu vou fazer em ritmo de Copa do Mundo, né? Agora que vai começar oficialmente a Copa do Mundo 2026, vai começar essa semana. Eu estou gravando esse vídeo. Hoje é quanto? Deixa eu ver aqui no calendário. Hoje é 8 de junho, tá? Aí a Copa deve começar quinta-feira, se eu não me engano, dia 11. Aí o primeiro jogo do Brasil vai ser no sábado, dia 13. Então, gente, é o seguinte, deixa eu explicar para vocês o propósito desse vídeo para não ficar falando demais, né? Eu decidi refazer esse desenho do Neymar. Esse é um desenho antigo que eu fiz na véspera de Copa do Mundo em 2022. Eu fiz ele em novembro. E por que que eu fiz esse desenho do Neymar naquela época? Na verdade, assim, não foi porque eu quis, eu não acordei, assim, de repente falei, vou fazer um desenho do Neymar. Não. Na verdade, eu nem sou fã desse jogador. Para mim, ele não joga nada. Eu até já peguei época, assim, de jogadores brasileiros melhores, tá? Mas, na verdade, quem me pediu para fazer o desenho do Neymar na época, na véspera da Copa de 2022, foi a minha sobrinha mais velha, a Yasmin. Ela que é muito fã do Neymar, gosta muito dele. Aí ela me pediu para fazer um desenho do Neymar e eu fiz. Só que acontece, gente, que eu decidi refazer agora, porque esse desenho, na verdade, ele não ficou perfeito, ele ficou até bom, mas não ficou perfeito. Na verdade, eu errei muito nas proporções, sabe? O nariz dele ficou largo demais, a boca ficou mais torta do que deveria. Então, gente, deixa eu mostrar para vocês a referência desse desenho que foi a minha sobrinha mesmo que me mandou para fazer. Cadê? Ó, essa daqui é a referência. E assim, e ela até escreveu aqui, eu preciso que você faça um desenho lindo, perfeito, maravilhoso, igual que tá na foto. Mas isso daqui, gente, essa referência, na verdade, não é foto do Neymar. Foi um outro desenho realista dele, né? De um desenhista profissional. Tá vendo que tem os lápis aqui? Então, gente, só que na verdade, eu cometi muitos erros no meu desenho, porque, primeiramente, nessa imagem, esse desenho, ele tá aparecendo na diagonal, entendeu? Aí eu deveria ter corrigido a posição dessa imagem antes de começar a desenhar. Aí eu já fui direto no olhômetro, já fui logo fazendo. E assim, gente, como eu falei, no desenho que eu fiz, o nariz ficou largo demais. Por quê? Essa proporção ficou errada? Porque o certo, gente, é que a largura do nariz, mesmo que a pessoa seja nariguda, a largura tem que ficar, ó, bem alinhada entre o espaço dos olhos. E o nariz, ele não ficou alinhado, tá vendo aqui, ó? Deixa eu mostrar aqui, eu vou dar zoom aqui nesse desenho. Ó, colocar aqui a lapiseira. Tá vendo como essa largura aqui, ela passa do espaço entre os olhos? Então, aí é por isso mesmo que eu vou tentar refazer esse desenho para tentar corrigir o que eu errei, entendeu? E assim, isso daqui na verdade não é foto, é um desenho. E assim, o desenho também não ficou aquela coisa perfeita, mas ficou proporcional em relação ao desenho que eu fiz. Então, a primeira coisa que eu vou fazer para tentar acertar dessa vez vai ser corrigir a posição dessa foto, porque o desenho ele está aparecendo na posição diagonal. Não está aparecendo certinho na horizontal. Então, eu vou lá no PixArt, eu vou corrigir isso, tá? E aí sim que eu vou começar a fazer, ó, esse desenho. E assim, nesse desenho, tudo bem, o Neymar parece bem narigudo, mas se você for prestar atenção, o espaço do nariz está um pouco mais alinhado
com espaço entre os olhos, tá vendo? A boca também você tem que respeitar a proporção, sabe? Então, hoje eu vou fazer melhor, tá, gente? Então, eu vou começar fazendo o esboço nesse bloco de folhas A3, tá? E feito o esboço, eu vou começar a colorir com lápis de cor. E assim, não é querendo me gabar, mas eu tenho fé que dessa vez eu tô confiante que dessa vez eu vou fazer um desenho melhor do que eu fiz em 2022. Então, gente, é isso. Espero que vocês gostem e vamos ao vídeo. Então, gente, na verdade, eu nem precisei ir no PixArt para corrigir a posição da foto. No editor do próprio Google Fotos, eu já pude corrigir isso. Então, primeiro eu comecei aparando, né? Cortando a foto e depois girando ela, para que a imagem ficasse bem alinhada mesmo, aparecendo na horizontal. Aí eu fui ajustando, né, conforme deu para ajustar. Aí depois foi só salvar. Aí, gente, com a imagem aparecendo certinho na horizontal, vocês podem ver que a largura do nariz fica bem mais alinhada ao espaço entre os olhos, entendeu? Para quando você for fazer o desenho, você consiga fazer nas proporções certas. Então, gente, olhando essa referência com a imagem corrigida, eu comecei a fazer o esboço na folha. Daí eu comecei traçando um círculo, dividindo o círculo ao meio. E aí eu fui traçando os traços, né, do rosto. Os olhos, a sobrancelha, o nariz, a boca. Eu fui modelando também o contorno do rosto, né, o formato dele. Fazendo a orelha, enfim. E aí, dessa forma, eu pude fazer o esboço da forma mais fiel possível, né? A imagem de referência. E aí, feito o esboço, eu comecei a colorir, né, o rosto. E os materiais que eu usei para colorir foram lápis de cor da Prismacolor. Mas assim, lápis da Prismacolor, eu só usei cores bem básicas mesmo, como lápis tom de pele, marrom claro, o preto e o branco, né, para mesclar as cores. Foi assim que eu comecei a fazer a pintura. E eu confesso que na parte da pintura eu estava um pouco insegura, sabe? Porque assim, a pintura estava aparecendo assim muito riscada, sabe? Não estava tão uniforme. Então assim, nesse processo você precisa ter paciência, precisa ter dedicação para que você faça uma pintura bem uniforme mesmo, para o seu desenho ficar mais realista possível. E assim, para dar um tom, um toque de pele assim um pouco mais amarelado, né? Para a pele do Neymar, porque o Neymar ele tem assim a pele negra mais puxada assim pro pardo. Eu não sei se eu poderia dizer que o Neymar é negro ou pardo. Para mim ele é meio pardo, entendeu? Então assim, para dar um toque mais pardo da pele,
Eu usei um lápis também da Faber-Castell. E em seguida eu fui fazendo todo o processo da pintura, né? Pintando os olhos, a sobrancelha, o contorno do nariz, a barba também. E daqui em diante eu me senti um pouco mais segura para continuar fazendo esse processo da pintura. E, gente, eu vou falar uma coisa para vocês, assim, desenho realista realmente, né, dá bastante trabalho. Você tem que ter muita paciência, você tem que ter bastante dedicação. Assim, de qualquer forma, desenhar e pintar é muito terapêutico, né? E assim, não é só terapia, desenhar é algo assim que faz você se testar, sabe? Para ver no quanto que você evoluiu, no que você errou antes, no que você pode acertar, entendeu? Esse foi o propósito desse vídeo, desse desenho. E a melhor coisa foi pintar essa camisa dele, né, amarela, que foi essa camisa do Brasil. E como eu tinha falado antes, eu não sou fã do Neymar, tá, gente? Para mim ele não é assim o melhor jogador do mundo, porque eu já peguei épocas assim de jogadores bem melhores. Para mim, o Ronaldo Fenômeno foi bem melhor do que o Neymar. Mas assim, o Neymar, na verdade, ele continua jogando, né? Inclusive, ele foi convocado para a Copa do Mundo. Eu não tô assim tão confiante de que o Neymar vai jogar bem ou que vai trazer o Hexa. Mas assim, esperança a gente tem, né? Uma coisa que a gente não pode perder é a esperança, porque a seleção brasileira, sabe? E a seleção que está representando o nosso país, que está, sabe, disputando o troféu nesse mega evento mundial do futebol. Então, assim, a gente não pode perder a fé, não pode perder a esperança. Mas, assim, nas últimas décadas, desde que o Brasil foi penta em 2022, a seleção foi só perdendo, né? Nas outras Copas que vieram. Então eu acabei ficando um pouco desacreditada, sabe? E como o Neymar ainda é o jogador do momento, e muitos artistas, muitos desenhistas também já desenharam ele, ou continuam desenhando. Então eu achei que seria uma boa ideia também, por esse motivo, inclusive, eu fazer esse desenho do Neymar. Aí eu já estava finalizando, né, o processo do cabelo. Essa parte do cabelinho dele eu gostei muito de fazer. Na verdade, assim, essa referência do Neymar foi da época que ele alisou o cabelo, né? Que foi assim, na véspera da Copa de 2022 ou um pouco antes. Não lembro exatamente, até porque eu não sou assim tão ligada em futebol. Mas agora parece que o Neymar assumiu o cabelo dele crespo de novo. Mas enfim, essa é uma foto antiga do Neymar, na verdade, que eu tô desenhando, que eu tô refazendo. E dessa vez, gente, eu gostei muito, eu amei fazer esse desenho. Eu não acho que eu tô assim, 100% perfeita, excelente. Mas assim, é muito satisfatório, sabe? Quando você vê que tá evoluindo no seu trabalho, que você tá conseguindo melhorar.
Realmente, né? Eu também tô fazendo esse desenho com materiais melhores, que no caso foram lápis da Prismacolor. No desenho antigo eu só usei lápis da Faber-Castell, que são lápis bem comuns mesmo. E assim, a Prismacolor, ela é perfeita para você fazer desenhos profissionais, realistas. Mas assim, na verdade, para você evoluir, não é só questão de material, sabe? É aprendizado também. Porque quando você refaz o desenho, aí você pode observar no que você errou no passado, para depois você fazer melhor, né? E, gente, a essa altura, eu confesso que até poderia ter finalizado o desenho, mas como eu queria dar um toque ainda mais realista para esse trabalho, então eu decidi caprichar mais no toque da sombra, porque o lado esquerdo, né, do rosto do Neymar está mais sombreado. Então eu adicionei a pintura, eu mesclei, né, o preto com o marrom escuro para dar esse detalhe de sombra do rosto dele. Porque eu queria que meu trabalho ficasse perfeito mesmo, comparado ao outro, né? Que eu fiz em 2022. E até na camisa também eu decidi dar um toque assim, mais realista, sabe? Eu fiz esse efeito de braço dobrado. Pelo menos do lado esquerdo eu achei que eu poderia fazer isso, então eu fiz. Aí eu queria fazer o efeito também de dobra da roupa. Nessa parte assim, eu não me aprimorei muito, mas eu quis dar esse toque no desenho, entendeu? Além de ter colocado o logotipo da CBF e o logotipo da Nike, que eu não tinha feito antes, em 2022. Na verdade, assim, no desenho anterior de 2022, eu não fiz isso. Eu não coloquei esses logos na camisa dele, porque eu tinha feito em uma folha de caderno de desenho e a folha era menor, então não dava para fazer isso. Aí, como eu fiz esse desenho numa folha A3, que é bem maior, então daria, né, para colocar esse logotipo da CBF na camisa, o logotipo da Nike, o efeito de dobras, né, da blusa. Aí nessa parte eu quis me aprimorar mais. Então, gente, aqui está o resultado da minha arte, que eu dei o meu melhor aqui para fazer, tá, gente? E eu decidi adicionar esses detalhes, como o logo da CPF, esse logo da Nike, esse detalhe do braço dobrado, essas dobras da roupa e tudo. Essa sombra aqui que eu botei no lado do rosto do Neymar. Por quê? Porque, na verdade, eu não me baseei só nesse desenho aqui que fizeram no Pinterest. Eu achei também lá no Pinterest outra foto do Neymar que eu acredito que é a foto original. Olha o que eu encontrei, gente, lá no Pinterest. Então, me baseando nessa foto, isso daqui não é desenho, tá, gente? É foto mesmo do Neymar original que eu encontrei no Pinterest. Então, tá vendo, ó, como na foto tem muito mais detalhes? Então, pra mim ficou bem mais fácil dar um toque assim mais realista para esse desenho aqui. Entendeu? Por isso que eu botei esse logo da CPF, da Nike, o braço dobrado, como tá na foto original.
E, gente, é isso. Comentem aí se vocês gostaram ou não. Deu trabalho, deu, mas até que foi um desenho rápido. Eu consegui terminar isso daqui em 3 dias só, não levei nenhuma semana. Então é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Ah, deixa eu comparar aqui. Só para finalizar, deixa eu comparar aqui esse desenho que eu fiz hoje com o desenho que eu tinha feito em 2022. Gente, o que ficou melhor? Esse desenho que eu fiz em 2026, que foi um desenho bem realista mesmo, ou esse desenho que eu fiz do Neymar em 2022, que aliás ficou muito torto as proporções dele, gente. E, gente, eu mesma me surpreendi com essa evolução. Eu não achava que eu ia conseguir chegar nem perto disso, eu não estava confiante logo no início, mas eu fiquei muito feliz com o resultado e eu espero que vocês também gostem, tá, gente? E é isso, muito obrigada por terem me assistido, beijos, fiquem com Deus e até a próxima, tchau!